Ah, eu imagino, e chegando aqui também, não conhece muitas coisas, mas eu quero também voltar um pouquinho no tempo para entender essa parte do visto, né? Que tem muita gente que tem dúvida, Yolanda, como que consegue o visto de estudante, se é fácil, se é difícil. Hoje você já está no Green Card, então você vai poder lembrar para nós como que foi essa fase. Mas o que que eles perguntaram para você assim? Por que que você queria estudar nos Estados Unidos? Quais eram as perguntas que eles fazem? Olha, a entrevista no consulado é uma loteria, é conforme você preenche a sua DS-160. Eu preenchi sozinha, eu fui muito cautelosa, porque eu pesquisei muito, eu não sabia nada, como eu sempre fiz toda a minha DS-160 por visto de turista, então eu sempre pesquisei bastante. E a DS-160 você tem que ser muito honesto, e você também tem que omitir algumas coisas. Não é mentir, é omitir coisas que não tem necessidade de você colocar lá. Então, você tem que colocar lá as empresas que você trabalhou, se você tem algum parente nos Estados Unidos, se você tem algum parente, é primordial. Se você tem, você tem que dizer que você tem, principalmente se for parente de primeiro grau. O que é primeiro grau? Pais e irmãos. Tio, primo, isso não é relevante para colocar em DS 160. Então, é mais pais e tios. Acredito talvez avós, mas não tenho certeza se é relevante. Mas primeiro grau é relevante. Eu preenchi essa DS 160, coloquei todas as empresas que eu trabalhei, é obrigatório você colocar lá, porque possa ser que você passa por algum período de passar linha, eles vê alguma coisa, se eles tiverem desconfiança de alguma coisa. Mas eu coloquei de uma tal maneira e suportei cada documento, né, com a minha carteira de trabalho, com meus extratos bancários, quanto que eu tinha, imóveis, tudo isso eu coloquei na minha DS 160. E ela Na tem que minha ser preenchida em inglês? Desculpa te cortar, em inglês ou em Sim, preenchida português? em inglês, porque a 10.160 ela deve ser preenchida em inglês, ela não é em português. Você pode até preencher, se alguém te dá em português, é porque você tem algum agente que vai repreencher ela em inglês para você. É em inglês. Claro que seu nome, tudo vai ser português, né? O endereço da sua casa, o endereço da empresa. Mas se tiver alguma pergunta sim ou não, é yes, no, ou se é você tem algum parente nos Estados Unidos, se você tem que falar assim, yes, I have, sim, eu tenho, tudo em inglês. Mas para responder, você pode até procurar o Google Tradutor, porque são respostas muito básicas. Beleza. Aí você preencheu tudo, foi lá no dia da entrevista. Como que foi a sua entrevista? Que perguntas eles fizeram para você assim, para a galera entender como que é esse processo? Roger, para falar da minha entrevista foi muito simples. Eles, o agente analisou meu processo, olhou e não durou 3 minutos na frente do cara. Ele só perguntou assim: você está indo para os Estados Unidos para melhorar seu inglês? Eu falei, sim. Ele falou: você tem intenção de ficar lá? Eu falei, não, porque eu não tinha intenção de ficar nos Estados Unidos mesmo. Mas essa pergunta da intenção não é a intenção de eu continuar os estudos, era a intenção de ficar no país quebrando o regulamento do visto. Então, você tem que entender a pergunta também. E até Então, é sempre interessante. intencional. São perguntas tricks que você tem que entender o que ele está perguntando. Então, ele fez, tipo, 3 perguntas para mim na época. Você tem aonde ficar? Eu falei que já tinha fechado o hotel. Perguntou se aquele college, se aquele lugar que ele não falou college, ele falou uma outra palavra que eu não lembro, se eu já tinha pesquisado, eu falei que já, e que eu precisava realmente melhorar o meu inglês para minha carreira. Aí ele falou, ok, boa viagem, welcome to United States. Foi Tá só certo. isso, muito simples, mas eu tive uma segunda etapa depois, quando o meu visto acabou, que foi punk. Essa daí vocês vão gostar de saber, porque até na sua frente tinha um outro moço renovando também, né? Mesma situação que eu. Mesma situação. Mesma E muita situação que gente eu. não sabe. Ah, dá para voltar e renovar o visto? A gente já vai entender também. Mas Uma conta coisa, para. uma coisa que eu queria deixar claro assim para todo mundo que vê essa entrevista é que assim tem pessoas e pessoas. O meu caso, eu fiz tudo sempre sozinha. Tudo que eu contar para vocês aqui foi experiências que eu fiz na lata, que eu não tinha um padrão ali para mim tentar ser igual. Tudo foi muito diferente de todos esses 7 anos aqui. Cada coisa que eu fiz foi tudo sozinha, não tinha nada igual e ninguém para me espelhar em cada experiência que eu tive.